O exercício diz o seguinte: a sombra própria e projetada de um cone oblíquo, sabendo que a base é um círculo de 4 centímetros. Então, nós colocamos aqui círculo, 4 centímetros. Depois tem, sabendo que a base é um círculo de 4 centímetros, o plano de nível cujo centro O é o ponto O, abrimos parênteses, temos 0,5, 0, O é 0 de abscissa, 5,5 de afastamento e temos aqui 2 centímetros de cota. E depois temos o vértice, é o ponto V, que tem 8 de afastamento, 8 de abscissa, 5,5 de afastamento e 11 de cota. Estes aqui são os dados que nós temos do nosso exercício para podermos resolver. Os dados. Primeiro os dados. Nós já sabemos os dois elementos indispensáveis, que são o eixo de X e a nossa linha de chamada. Estes são os elementos indispensáveis. Ok. Determinamos. Lembrando também que poderei reduzir os dados aqui por causa da medida do nosso quadro ser curto. Ok, temos aqui o nosso eixo de X. O ponto O tem 5,5 de afastamento, o ponto O. Aliás, 0 de abscissa, 5,5 de afastamento. Nós vamos colocar 1, 2, 3, 4. Então aqui nós colocamos o 5, consideramos aqui 5,5 de afastamento. E aqui nós colocamos 2, aqui ponto O1. E o mesmo está assente num plano de nível. Logo, o plano de nível fica aqui nos 2 centímetros de cota. Então nós determinamos aqui 2 centímetros de cota. Depois de nós determinarmos aqui 2 centímetros de cota, o raio da circunferência mede um total de 4 centímetros. E daqui, então temos aqui a nossa circunferência de 4 centímetros de raio. Agora, para prosseguirmos, vamos para o ponto V. Mas antes disso, nós devemos determinar os dois pontos A e B, que se fazem a mediatriz. Então, temos aqui os pontos A, B. E depois aqui nós determinamos a base a partir destes dois pontos mesmo, assim, desta forma. B2. Agora, vamos para a altura. A altura diz que nós temos primeiro 8 centímetros de abscissa. Marcamos 8 centímetros de abscissa. É positivo. Abscissa. Depois temos 5,5 de afastamento e 11 de cota. Então, marcamos aqui 5,5 de afastamento. E então, temos aqui o ponto B1 e lá 11 centímetros. Então vamos simplificar e colocamos neste parâmetro aqui V2. E daqui nós unimos todos os pontos à base. Assim. Então, daqui também deste lado nós determinamos
Então, como primeira fase, nós sabemos que a partir desse momento nós assente neste plano de nível. Então, agora o que nós vamos fazer é determinar os raios convencentes. Os raios convencentes nós colocamos aqui primeiro. Estes dois, 90 graus. Então colocamos 45 graus aqui. E aqui também 45 graus. Daqui colocamos 10, 20, 30, 40 e 5. Ok. Então, aqui nós determinamos os dois. Este é o raio luminoso 2, raio luminoso 1. Ok. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiro, nós sabemos que para determinar qualquer exercício de sombra, de cone, temos que criar aquele espaço de um ponto e um outro ponto. Então, com o nosso compasso, devemos dividir este nosso, nós chamamos de... Então, devemos dividir da seguinte forma. Então, colocamos aqui ponta seca, aqui assim, e deste lado aqui assim. Então, aqui determinamos um intervalo. E daqui, depois de nós determinarmos esse intervalo aqui, criamos uma ponta seca do compasso aqui, neste intervalo que nós unimos a partir desses dois pontos. Colocamos a ponta seca do compasso aqui assim. Puxamos até neste ponto, assim, até aqui. Determinando estes dois pontos. Depois de termos esses dois pontos aqui, nós determinamos eles assim. Aqui temos o ponto A, B, temos C, D. Aqui temos o ponto C, coincide com o ponto D. E aqui nós acabamos de criar, temos aqui um ponto que podemos determinar como ponto L, qualquer que seja. E aqui nós temos mais dois novos pontos que podemos denominar ponto M e N. Os pontos M e N são os que vão determinar a nossa sombra própria, assim como a nossa sombra projetada. Para isso, nós temos que criar os raios luminosos devido... Não sei se consegui explorar bem o quadro, mas colocamos com 45 graus, usamos até lá. Primeiro, temos esses dois pontos aqui, determinamos este e determinamos este. Para terminar, deixa só eu prosseguir com este. Vemos até aqui. Então vamos aqui assim, determinamos este. Vamos aqui, determinamos o ponto. Vai sombra. Temos ali. E deste lado também vamos fazer o mesmo deste procedimento. Ok? Determinamos este. Determinamos este, que é o ponto O. Arrastamos o esquadro. Ok? Temos aqui o ponto D. Aqui temos o ponto C. Temos aqui o ponto M. Aqui temos o ponto N. Temos aqui o ponto V. E vamos terminar ali com o ponto V1. E aqui nós vamos com o ponto... Opa! Não foi possível gerir o espaço todo, mas puxamos isto. Então aqui nós temos o ponto
V sombra, primeiro chegar no eixo de X e aqui determinamos o ponto V sombra 1 e aqui nós teremos o ponto V virtual nesta primeira fase. Agora, como determinar a sombra neste intervalo aqui? Da seguinte forma. O ponto A, este, é o primeiro a chegar. Não, o ponto A do plano de nível. Então, se chega até aqui, então nós baixamos o ponto A até neste intervalo. Temos aqui o ponto A, chegou primeiro, antes do ponto B. Temos aqui o ponto C, sombra 1, aqui 2. Temos aqui o ponto D. Neste caso, o ponto D chega primeiro antes do ponto D do plano horizontal. Então, baixamos o ponto, que é este, ponto D sombra. Temos aqui o ponto O. E este ponto, outro ponto O. O primeiro ponto O é o primeiro a chegar. Este é o segundo. Então, baixamos o mesmo. Aqui, assim. E determinamos aqui o ponto O, sombra 2. Temos aqui o nosso ponto N. E aqui temos o ponto B. Então, o primeiro ponto B a chegar, a projeção, determinamos aqui assim. Temos aqui o ponto B, sombra 2. Então, falta-nos, nesse caso, resta-nos determinar o ponto N, que são esses dois pontos aqui que nós criamos. Este, então aqui, o ponto N, vamos lá, será o primeiro, então até aqui. Então, determinamos aqui o ponto N, sombra 2. Agora, nós poderemos unir da seguinte forma. Já determinamos o ponto N, o ponto D, o ponto A. Aqui temos o ponto C. Aqui, se puxarmos o ponto N, será o primeiro a chegar aqui assim. Então, determinamos aqui o ponto N, sombra. Então, para nós terminarmos, teremos que unir o ponto que é o ponto vértice. Agora, unimos os pontos da seguinte forma. Colocamos a ponta seca do compasso no ponto O. Daqui nós vamos fazer o traço. Vai passar neste intervalo até no ponto B. E deste lado aqui, vamos fazer o mesmo. Passamos interrompido até aqui neste intervalo. Daqui, vamos até no ponto, no eixo de X. Então, aqui tem um intervalo aqui, por causa da interrupção. Deixa eu só passar com este traço. O compasso não nos permite fazer traço bem grosso, por causa da sua deficiência neste momento. Já temos aqui esta agora. Nós podemos prolongar que ele venha até aqui. Agora, para nós unirmos o ponto sombra, porque o ponto sombra vai ter que fazer um conjunto com o ponto O, aí no ponto C. Então, o ponto C, ele se encontra aqui, com o ponto O, aí com o ponto N. Então, vem aqui assim. Agora, nós poderemos unir esses pontos ao ponto V. Para unirmos, nós iremos determinar estes dados da seguinte forma. Aqui, o ponto N, e aqui temos o ponto B. Então, o ponto N e o ponto B, nós vamos unir eles da seguinte forma. Neste intervalo aqui, onde tem a interseção dos dois pontos V, nós vamos determinar o espaço que chamamos de ponto de interseção para determinar onde termina agora. Unimos estes pontos, o ponto
V, assim, e aqui termina e nós unimos o ponto V neste espaço aqui, unimos este espaço aqui ao ponto N, assim. Porque nós sabemos que foi unir o ponto V ao ponto. Então, temos aqui o nosso vértice unido. Agora, para determinarmos o espaço da nossa sombra própria e a nossa sombra projetada, é através destes dois traços, o ponto N e o ponto N. São esses que vão determinar a nossa parte que definimos como a sombra própria. Definimos assim. E aqui nós colocamos um traço paralelo e aqui passamos a grosso o nosso sólido, que é o nosso cone, e determinamos a nossa sombra própria e com 45 graus vamos determinar a nossa sombra projetada. Desta forma aqui. E aqui teremos e passo a grosso, traço do eixo de X e assim fica oblíquo assente no plano de nível. Fica desta forma aqui. Então assim nós determinamos a sombra própria e a sombra projetada do nosso cone.